Glória a Deus, graça e paz, benditos do Deus eterno. A você deste canal Metanoia da Graça, a você do canal Voz das Nações, a você eleito, predestinado, independente do canal que você assiste, Geraldo Moraes, Júlio Chaves, e outros canais, né, que eu não traz a minha memória agora, você que foi convencido pelo Evangelho da Graça, né, e aceitou ao Cristo ressuscitado, a você, meu querido e amado irmão, a graça, a paz do Cristo eterno. Amém? Sou aqui o irmão Van, direto de Lucena, assim Deus querendo, para todo o Brasil. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, sim, quero aqui dar uma saudação ao meu amado irmão do Cristo eterno, Neucimar, do canal Voz das Nações. Você que é do canal Voz das Nações e me assiste, bem-vindo, bem-vinda a todos. Deus continue abençoando. Obrigado pela sua participação, seus comentários, sua presença, sua visualização e a sua inscrição neste canal. Amém? Irmão, ainda estou aqui me adaptando. Veja que de vez em quando treme aqui a tela, apaga, acende de novo. Se você vê aqui o cenário, como é que é, né, para eu poder estar fazendo, mas eu vou voltar, né, aos vídeos que eu fazia antes, apontando os versículos, mostrando o texto, lendo direitinho. Isso aí nós vamos trazer a normalidade para a glória de Deus. Então vamos lá. Então o tema, a segunda parte que eu estou falando, é sobre o pecado. É ensinado na religião, eu aprendi, né? Eu fui professor de escola dominical por muitos anos na religião evangélica, que o homem, ele precisa, né, o pecador, a criatura, ele precisa estar pedindo perdão a Deus para que Deus apague o pecado daquele dia, porque amanhã vai pecar de novo, depois de amanhã vai pecar de novo, certo? Então ele vai estar sempre nesta penitência, nesse temor, neste pavor, neste medo de morrer sem pecado. E isso, ele, o religioso, nunca vai tirar seu pecado, nunca vai, por este intermédio, por este meio dele pedir perdão a Deus, se reconciliar, né, ou voltar-se, né, uma metanoia, voltar-se para Deus. Não, por este método aí, isso você nunca vai alcançar, ter o perdão dos seus pecados. Por seus méritos, né, por seus sacrifícios, nem por santa ceia, nem por batismo nas águas, nem por você dar o dízimo. Isso dízimo, dinheiro, é história de carochinha, é enganador, é negócio para pessoas que estudaram para isso, para enganar, nem por dízimo, nem por guarda de sábado, né? Nem por você fazer jejum, nem ir para o monte, nem se reunir nos templos que vocês chamam de igreja, e nem por receber oração de 7 apóstolos, 8 apóstolos, e nem por receber oração, nem perdão de nenhum homem que colocar óleo ungido, mão na tua cabeça, toalhinha santa. Isso é só um meio deles enriquecerem, né, e enganar você. Agora, então, irmão Van, como é que eu posso receber o perdão dos meus pecados? E aí eu te respondo, você nunca vai receber o perdão dos teus pecados. Por quê? Porque o perdão dos pecados, né, o que foi pago para você ser liberto, livre, né, da condenação do pecado, foi pago na cruz. E isso já foi feito há 2000 anos na cruz do Calvário. Por exemplo, olha o texto que eu coloquei aí
né? No vídeo anterior, você assista ao vídeo anterior, tá uma bênção, tá muito bom, tá bem, né, compreensível, bem triturado, para que você entenda que você não pode fazer nada para perdoar os teus pecados. Se você mentir, você não vai pedir perdão a Deus. Deus não vai perdoar os teus pecados. Se você roubar, matar, destruir, fazer o que você quiser, Deus não vai perdoar este pecado deste dia. Por quê? Porque os eleitos, os predestinados, a igreja do Cristo eterno, o povo de Deus, o escolhido, né, todos os seus pecados já foram perdoados, pagos na cruz do Calvário por um homem chamado Jesus de Nazaré. Então você precisa aprender isto, né? E parar de ser enganado, né? E também quando você pregar, eis o Cordeiro de Deus que tira. Não, isto é um erro, isto é uma falha teológica que eles não querem consertar por causa dos seus livros. Mas a frase aqui agora não se lê mais desta forma, né? O que você está lendo aqui precisa ser alterada, precisa ser corrigida, né? Assim, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus de Nazaré que vinha para ele e disse, Jesus ia ser batizado por João Batista. E João Batista disse àquele público judeus que estavam ali, os religiosos, João expressou, ele disse o seguinte, eis, aqui embaixo agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje esta frase está incorreta, está errada, né? Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser refeita, atualizada. Minha esposa falou ali atrás, atualizada. Então você precisa atualizar no seu conhecimento. Esta frase agora, ela tem que ser lida da seguinte forma: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, ou seja, João disse antes da cruz. Agora, depois da cruz, João iria dizer o seguinte, eis o Cristo ressuscitado, já voltou da morte, que tirou, o verbo agora é passado, não é presente nem futuro, é passado, que tirou o pecado, né, do seu povo, dos eleitos. Você veja aqui, a King James atualizada está escrito assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira, né? Agora tirou o pecado do mundo. Mas para a religião evangélica, testemunha de Jeová, catolicismo romano e adventismo do sétimo dia, esse Jesus da cruz não tirou o pecado. Por quê? Porque eles dizem, você precisa pedir perdão dos pecados. Faz uma reunião simbólica, né? Sem valor algum, chamado Santa Ceia, né? Que é pãozinho com suco. Eles fazem uma reunião no templo, aí pergunta, irmão, se você tem pecado contra seu irmão, contra a irmã, contra o pastor, que é o pecado do dízimo, que você não é para dar dízimo, mas se você não dá, você está em pecado, né? Rouba a Deus e não entra no reino, segundo os pastores. Se você tem pecado, venha pedir perdão, peça perdão. Ué, como é que eu vou pedir perdão de algo que já foi me imputado à justiça, que já foi me imputado à liberdade, né? Aquilo que já foi abolido, o pecado?
Então é isso que você precisa aprender. O cristão, o nascido de novo, não tem pecado. Ele erra, ele falha na carne. Isso é um próximo estudo, ok? Então vamos falar de pecado, que eu falei no vídeo passado, que este pecado que Jesus tirou na cruz, tem uma palavrinha no grego chamado hamartia, que é erro, transgressão, culpa, imputação de pecado, agir de modo contrário à vontade de Deus e ou contra a lei de Deus. Agora, este pecado aqui, que Jesus tirou, foi o pecado de Adão. Adão errou, Adão transgrediu, Adão teve culpa, a Adão foi imputado o pecado, Adão, ele agiu de modo contrário à vontade de Deus. No dia em que você comer, certamente morrerás. E Adão comeu com Eva, ou Eva comeu com Adão, e ali eles transgrediram a vontade de Deus, certo? Eles agiram de modo contrário à vontade de Deus, e ali foi uma transgressão, um pecado. Então, este pecado, esta queda, toda a humanidade herdou. Tanto judeus, repito, como gentios. Todo ser humano nascido de mulher já nasciam debaixo do pecado de Adão. Não é por causa da lei, Aqui, aí você é só voltar rapidamente, só para a gente ler aqui, olha só, versículo 12, Romanos, capítulo 3, versículo 12. Todo ser humano, toda raça humana, todo homem nascido de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa, nem judeu, nem gentil. Aí se você for para o versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem, Paulo escrevendo para os romanos judeus, na sua época, e dizendo, somos nós judeus melhores do que os gentios? Ele mesmo conclui e diz, não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Todos estão debaixo do pecado. Do pecado de quem? Da desobediência da lei? Não. Do pecado de Adão, da desobediência de Adão, da transgressão de Adão. Então, foi este pecado que Jesus tirou, capítulo 1, versículo 29, João estava se referindo não ao pecado transgressão da lei, mas ao pecado transgressão de Adão, ok? É bom você aprender isto. Então, toda a humanidade estava debaixo do pecado. Aí, o versículo de número capítulo 1 de João, aqui, e o versículo 29, tira o pecado do mundo, ou seja, mundo aqui, mundo dos eleitos, mundo dos predestinados, mundo dos salvos, mundo dos escolhidos, de toda a humanidade. Não, eu pergunto a você, doutor da lei, todo ser humano será salvo? Não. Aí é onde você vai se contradizer. Jesus tirou o pecado do mundo. Não, Jesus tirou o pecado que Adão cometeu dos eleitos, dos salvos, dos escolhidos, dos predestinados para a vida eterna. Então, o pecado do mundo, mundo, que vem do termo grego cosmos, que é referente ao mundo pessoa. Jesus tirou o pecado das pessoas eleitas, das pessoas predestinadas para a vida eterna, ou seja, humanidade em geral. João 3,16, aqui João capítulo 3, versículo de número 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo eleito, todo escolhido, todo salvo, todo predestinado iria crer no sacrifício de Cristo e iria herdar a salvação e o perdão,
do pecado que herdamos de Adão, ok? Então, também Romanos 3:6, que ele diz, Romanos capítulo 3, versículo 6, deixa eu ver aqui se é o 6, passado algum tempo, não, Romanos, aqui, 2 Pedro capítulo 2, rapidamente vamos para 2 Pedro, aqui, capítulo 2, só para você ter uma ideia, versículo 5, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, ele quis salvar, ele predestinou Noé e mais 7 pessoas, né, da sua família. Ele não quis salvar o mundo. Irmão, entenda isso. A predestinação, a soberania de Deus, ela é perfeita. Se ele quisesse salvar o mundo, ele não deixaria, não permitiria que o dilúvio, né, matasse, né, todo o restante da humanidade. Mas não, ele preservou, ele quis salvar, ele predestinou Adão e 7 pessoas. Então, o salário do pecado é a morte. João 6, aqui, ó, vamos voltar lá. Romanos, irmão, Romanos capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ver se é isso. Aqui, ó. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Deus julga o mundo pela sua reta justiça, né? Aquilo que Deus faz é perfeito, aquilo que Deus fez é perfeito. Então, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, versículo 23, aqui, ó. Porque o salário do pecado, né, que Adão cometeu é a morte, tanto a morte espiritual como a morte física, mas o dom gratuito é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este dom gratuito só recebeu e só receberá os eleitos. Somente, amado, não adianta você procurar, forçar, dizer o que o texto não diz. Só os eleitos, só os escolhidos, só os predestinados herdarão o dom gratuito, né, para a vida eterna. É verdade isto quando você vem para Efésios, capítulo 2, versículo 8, que ele diz, ó, porquanto pela graça sois salvos, né? A graça já está em você? Não, você era um caído, né? Por meio da graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Nem graça e nem fé veio de nós. Ele diz, ó, isto não vem de vocês, né? É dom de Deus e ele dá a quem ele quer. Aqui, ó, não vem por intermédio das obras, da lei, de bondade, do jejum, do batismo nas águas, de santa ceia, do pãozinho com suco, da guarda do sábado, de você dar o dízimo. Nada disso não vem por meio dessas coisas que são ultrapassadas, foram vencidas pela graça de Cristo, mas ninguém não vem por meio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar ou se orgulhar por este motivo. Então, o salário do pecado, né, é a morte, né? Romanos 6,33. Morte aqui, quando Romanos 6, deixa eu ver aqui, 6,23, para a gente fechar aqui, certo? Então, quando ele diz o salário do pecado é a morte, ele está falando de thanatos, que é uma palavra grega para morte. Aqui, ó, aqui é usado, esta morte aqui, o salário do pecado é a morte, é usado para oposto ou rejeição do reino de Deus, incluindo morte física, agravada pela condenação eterna, ok? Então, versículo de número 16, olha só, 16,
Ele diz, ó, não estáis informado de que ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência, né, que leva à justiça. Então, do pecado para a morte, o homem antes da cruz era escravo do pecado, seja ele judeu ou gentil, era ele judeu ou gentil. Também aqui, versículo 21, ainda, versículo 21, e que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Está vendo aí? Então, o homem não pode produzir graça, não produzir a graça para se salvar. Seu batismo nas águas só lhe condena à morte eterna. Sua tal de Santa Ceia, pãozinho de suco, lhe condena. Ele diz que você é um religioso, que você não conhece a graça de Cristo Jesus. Seu jejum lhe condena, dizendo que você não passa de um mero religioso, né? Que você não conhece o Cristo ressuscitado que tirou o pecado de seu povo. Quer ver aqui também, aqui ó, capítulo 7 de Romanos, para a gente, versículo 5 e o versículo 10. Versículo 5 diz, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, antigas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Agia pela lei, o dízimo é da lei, Santa Ceia é da lei, que é a Páscoa, jejum é da lei. Você, toda vez que você pratica isso, batismo nas águas era da lei, toda vez que você pratica isso, você está se autocondenando e dizendo que você é um ser morto, que você não é conhecedor da graça de Cristo Jesus. Você que pratica estas obras da lei, batismo, dízimo, ceia, Páscoa, jejum, que mais? Guarda de sábado e outras séries, óleo ungido na cabecinha. Então você está dizendo, eu sou morto, não fui ressuscitado, não conheço o Cristo eterno, não conheço o Evangelho da graça de Cristo. Aí, meu amado, né? Só Deus para iluminar a tua mente, o teu entendimento. E o versículo 10, ele diz, ó, e descobri que o mandamento que era para a vida, você tem que descobrir isso também, né? Transformou-se em morte para mim. Ou seja, o batismo nas águas que eu pensava que era para a vida, apenas uma emoção, é morte. Santa Ceia, que eu pensava que era para a vida, que é obra da lei, é morte. Dízimo, que é obra da lei, é morte. Guarda do sábado, que é um mandamento da lei, é morte. Que mais? Jejum, que era obra da lei, Paulo descobriu que não passava simplesmente de obras mortas. Aceita o Cristo eterno, né? Aceita o Evangelho da graça do Cristo eterno. Jesus tirou o pecado, né, do seu povo, dos eleitos, para a glória do nome dele. Está aqui, ó. Vou concluir no próximo vídeo. Jesus tirou ou não tirou o teu pecado? Por que você continua praticando as obras da lei, que é obras mortas, segundo Paulo? Deus te abençoe. Não perca o próximo vídeo, próximo estudo, né? São agora estudos bem reduzidos, para que você entenda que o Cristo que ressuscitou da morte é o Jesus Espírito, é o Cristo Espírito, é o Espírito Santo, né? E o Cristo vencedor, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o reino maligno das trevas, e hoje ele está sentado no trono de glória, reinando para todo o sempre. Deus te abençoe grandemente. Paz do Cristo eterno.